Olá pessoal, bem-vindos a mais um tópico de física e hoje a gente vai tratar do assunto chamado de dispersão da luz, que ainda é relacionado ao fenômeno de refração da luz. Bom, vamos lá, direto ao ponto. Então seja a seguinte ideia, imagina aqui que a gente tem um feixe de luz branco, um feixe de luz qualquer aí, então policromático, que ele vai incidir na interface entre dois meios aqui, como sendo, por exemplo, o ar e o vidro. E a hora que ele incidir, sempre tem uma parte desse feixe que é refletido com o mesmo ângulo de reflexão, e uma outra parte do feixe que iria passar em linha reta. Ao invés de ele passar em linha reta, o que se verifica é que ele sofre desvio. E mais do que isso, como a luz é branca, o que se verifica é que essa luz branca sofre desvio, e para cada cor que compõe essa luz branca, existe um desvio diferente. O que isso quer dizer? Quando aparece esse espectro de luz branca aqui, que é basicamente as cores do arco-íris. Então, o que quer dizer essa refração com cada cor de luz tendo um desvio diferente, Sendo que a luz vermelha é a que menos se desvia, a luz roxa é a que mais se desvia. Isso quer dizer para a gente que cada cor de luz tem o seu respectivo índice de refração. Então, pode observar nessa tabelinha aqui que os valores de índice de refração para cada uma dessas cores básicas do arco-íris diferem-se entre si muito pouco. Por isso que não é tão comum assim a gente ver todo dia, quando a luz passa do ar para a água, você observar o fenômeno de refração. Mas, se você tiver um ambiente aqui como o ar e o vidro, nessa situação aqui, vamos dizer, uma quantidade muito espessa de vidro, esse fenômeno de difração obviamente vai ser mais fácil de ser observado, porque esses feixes vão estar se espalhando, se abrindo cada vez mais, vão estar mais afastados entre si. Tá? Agora, se eu tivesse um pedacinho de vidro bem curtinho, eu ia ver esses peixes aqui tudo próximos ainda, Então não seria o suficiente para perceber todas essas cores aí espalhadas. Beleza? Bom, obviamente o meu desenho aqui está exagerado, não é esse desvio gigantesco aqui que tem na prática. Na verdade, eles são praticamente todos juntinhos, e como eu falei, se eu tiver um vidro muito grande, aí sim, aqui, ou uma distância muito grande para analisar onde esses feixes vão dar, aí sim eu ia ter uma abertura deles muito grandona. Então a gente poderia enxergar facilmente esse fenômeno de dispersão da luz. Mas o fato é, a luz branca sai de um meio e vai para outro, ela sofre dispersão. E quanto que vai ser essa dispersão? Quanto que vai ser o desvio? Quanto que vai ser a refração? A gente pode saber em função do índice de refração de cada cor. Então tá lá, o vermelho é o que menos refrata, é o menor índice de refração, por isso menor desvio, sofre menor desvio em relação à direção que ela tinha. E o que tem o maior desvio, a que mais se aproxima da reta normal, é a cor violeta, das cores básicas ali do arco-íris. Lembrando que aqui no meio tem todo o degradê das outras cores. Bom, esse fenômeno pode ser bem fácil de ser enxergado se você tiver um prisma de vidro. Se você, por acaso, tiver um na sua casa, um prisma de vidro, você pode fazer esse experimento bem simples quando tiver sol incidindo, um dia ensolarado. Quando tiver, sei lá, o sol meio que mais rasante, fica mais fácil de fazer. Se pegar o sol a pino, no meio-dia, o feixe vai estar incidindo perpendicularmente em relação à superfície da Terra, e você vai ter um prisma que vai estar dispersando pouca luz, até bater no chão. Então, se você tiver um prisma e pegar quando o Sol está nascendo, que é mais no horizonte, os feixes de luz solar, você consegue espalhar ele numa região bem mais longe. Aí você consegue visualizar ainda mais fácil esses feixes sendo espalhados. Tá? Então, quando a luz passa pelo prisma, olha o que está acontecendo aqui. Estou incidindo um feixe de luz policromático, reta normal, que é perpendicular à interface. Então, ao invés de feixe seguir em linha reta, ele sofre um desvio, como na figura acima, querendo se aproximar mais da reta normal. Só que quando chega na outra interface, de novo, tracei uma retazinha normal aqui, Então, de novo, vai sofrer outro desvio, querendo se afastar da reta normal. Beleza? Por que se afastar agora? Porque saiu do maior índice de refração para o menor. Então, aqui, ar para vidro, então vai querer se aproximar da reta normal. Vidro para ar, está querendo se afastar da reta normal. Beleza? Então, onde a gente tem duas interfaces que ajudam a espalhar ainda mais esses feixes. Bom, é possível, botando numa experimentação adequada, se a gente conseguisse colocar outro prisma aqui com experimentação adequada,
fazer passar todos esses feixes de novo pelo prisma e demonstrar que do outro lado sai a luz branca novamente, que elas se misturam novamente até sair a luz branca. Tá? Isso é possível demonstrar também. Beleza? Então, sobre a dispersão da luz, é simples, é só isso, tá, gente? É só lembrar que cada cor do feixe de luz possui um determinado índice de refração, sendo que o vermelho é o que menos desvia, o menor índice de refração, e o violeta é o que mais desvia, o maior índice de refração. Beleza? Bom, outra coisa é que dentro do feixe de luz branca que vem do Sol, né, tem todas as cores visíveis e tem as invisíveis que a gente não enxerga, né, ultravioleta, por exemplo, né, infravermelho, raio-x, todas essas também ocorrem fenômeno de dispersão da luz, igualzinho. Bom, a gente vai discutir agora alguns fenômenos relacionados, vamos dizer, a fenômenos naturais, né? Para entender como que a refração consegue explicar algumas situações que se encontram aí no cotidiano, né, de fenômenos naturais. E depois a gente vai fazer um outro exemplo aí também de cotidiano relacionado à dispersão da luz branca, explicando a fundamentação do arco-íris. Tá? Então vamos ver algumas situações aí. A primeira delas é a tal da posição aparente dos astros. Então, o que eu quero discutir aqui com vocês? Imagina que a gente tem um observador, isso aqui é um olho, né, que a gente está aqui na Terra, né, que está o ar, a gente está imerso no ar. No espaço sideral aí tem o vácuo e tem as estrelas, planetas, né, basicamente o espaço é vácuo, não tem praticamente nada. Né? Então a luz da estrela vai chegar na Terra e vai encontrar a nossa camada de ar, né, bem espessa ali, sei lá, até uns 10 km tem bastante ar, vamos dizer assim, né? Depois de uns 10 a uns 30 km já não tem quase nada, mas enfim, vai encontrando um pouquinho de ar. Então a luz está saindo do vácuo e está indo para outro meio, que é o ar. São praticamente iguais em termos do índice de refração. Só que a luz está atravessando a atmosfera inteira, muito grande, né, o caminho que ela tem que percorrer. Então, esse pequeno desvio que ela vai sofrer devido à pequena diferença de índice de refração entre o vácuo e o ar, vai ser suficiente para a gente perceber a posição dos astros, não na posição real deles, mas sim a gente vai estar vendo uma imagem deles. Né? Então, veja o seguinte, a figura reta normal, o feixe da estrela que está vindo, quando entra no ar, vai passar pela atmosfera toda, vai sofrendo desvios, né? E vai chegar no nosso olho. Então, para a gente, parece que esse feixe de luz está vindo aqui de trás. Ó. Então, quando a gente está olhando para as estrelas no céu, a gente está vendo a imagem dessas estrelas e onde está a imagem para a gente não está exatamente a posição do astro, está levemente desviado. Tá? Então, tudo que a gente está enxergando aí no céu é basicamente a posição aparente dos astros. Beleza? Então, existe um certo desviozinho aí, mínimo, mas tem da posição aparente dos astros em relação à imagem que a gente observa. Beleza? Devido ao fenômeno de refração. Outro fenômeno bem interessante é o nascer do Sol. Então, veja o seguinte. A gente imagina, claro, fiz uma situação aqui bem hipotética, né? Uma Terra e a pessoa bem fora de escala. Mas quando o Sol está nascendo de manhã, os feixes de luz solares tinham que sair do feixe de aqui, né? Sair em linha reta e vir para cima. Só que o que acontece é que esse feixe de luz que a gente está vendo do primeiro instante que o Sol nasceu, ao invés de sair em linha reta e não vir para o nosso olho, ele vai sofrendo refração, sofrendo vários desvios na camada da Terra aqui, e esse feixe consegue chegar ao nosso olho. Então, para a gente, na verdade, o Sol vai estar parecendo já ser mais lá em cima. Sacaram a ideia? Então, isso devido ao fenômeno de refração. Tá? Então, de novo aqui, quando o Sol está nascendo, o feixe de luz vai sofrendo desvios na atmosfera aqui, até que esse feixe de luz vai indo em direção ao nosso olho. Então, aquele feixe de luz agora vai parecer que estava vindo dessa direção. Então, a gente vai estar vendo uma imagem do Sol acima da posição em que ele realmente está. Beleza? É mínima essa diferença de posição, mas existe. Tá? Outra situação, que pode ser explicada por refração também, é o que você certamente já ouviu falar como miragem. Né? Então, no deserto, né, o cara tem uma miragem de uma água. Né? O que é essa água que ele enxerga? Ou, não precisa nem ser no deserto, todo mundo já deve ter andado aí na BR num dia muito quente, né? Andado de carro num dia muito quente. Se você olha lá para o horizonte, olhando para o asfalto, parece que tem uma poça de água lá na frente, né?
mas na verdade não tem. Você vai andando com o carro e nunca chega a essa poça, né? Então, isso é o efeito de miragem. Vamos entender o porquê que isso ocorre. Então, para entender isso, eu peguei uma situação simples de uma árvore mesmo, qualquer. Tá? E o fato é que quando a gente tem um dia muito quente, o chão vai estar muito quente. E claro, o ar que está próximo do chão vai estar mais quente, por exemplo, o asfalto, né, ou a areia vai estar mais quente e em cima um pouco mais frio. Como vocês devem saber, né, o ar mais quente sempre sobe e o frio vai querer descer. Ou seja, existe uma diferença no ar que está mais acima e o ar que está mais embaixo na densidade deles. Isso quer dizer para a gente que os meios são diferentes, ou seja, apresentam índices de refração diferentes. Então, perto do chão, o ar tem um certo índice de refração, mais acima tem outro índice de refração. Só que, obviamente, a temperatura aqui vai mudando, tem um gradiente, né, nessa mudança aqui, um degradê da temperatura, vamos dizer assim, que é muito quente, vai começando esfriando e em cima é mais frio. Né? Então, a densidade do ar vai mudando toda hora nesse pequeno espaço aqui. Então, o meio está mudando toda hora, o índice de refração está mudando toda hora. Então, vamos analisar o que acontece com o feixe de luz que bateu nessa folha aqui, por exemplo, na árvore, né? Essa árvore reflete feixe de luz e vai para o nosso olho e assim a gente enxerga a árvore. Vamos analisar alguns feixes que são refletidos por essa árvore. Tem o feixe direto, que é aquele feixe que a gente olha para a folha e está vendo a árvore nessa posição. Né? E tem outro, só que esse feixe aqui, né? Essa parte da árvore aqui reflete luz para tudo que é lado. Né? Se tivesse um monte de gente ao redor, todo mundo ia estar enxergando essa árvore. Vou analisar um outro feixe que sai refletido dessa posição da árvore para baixo. Porque olha só, quando eu vou pegando um feixe que sai para baixo, ele vai encontrando uma região cada vez menos densa, o ar mais quente. Então, saindo do meio de índice de refração maior para um menor. O feixe de refração, ao invés de seguir em linha reta, começa a se afastar da direção que ele tinha, só que isso vai ocorrendo continuamente, né? E daqui a pouco esse feixe fez toda a curva e chega até o nosso olho. E vai parecer que esse feixe veio daqui de baixo, ó. Então vai parecer que a gente está enxergando uma imagem aqui embaixo. Essa é a miragem. Beleza? Vai dizer, pô, professor, entendi tudo isso aí. Estou vendo que vou perceber uma imagem aqui meio fosca, como você desenhou. Por que meio fosca? Porque aqui o ar fica se mexendo toda hora, né? O ar está muito quente. Você já deve ter observado que ele fica turbulento, próximo do chão num dia muito quente. Tá? Bom, mas aqui tem uma imagem que dá para perceber muito bem que é uma árvore, né? Mas quando eu estou no asfalto parece que é chão molhado mesmo. Então por que eu percebo que é um chão molhado? Na verdade, você está percebendo, como eu falei, aqui o ar é muito mexido, muito turbulento, então a imagem que é formada ali não é muito clara, tá? E como ela fica toda borrada, a impressão de que a gente tem dessa imagem toda borrada e desse borrão é a tal da poça da água que a gente enxerga, beleza? Então esse é o efeito de miragem aí. Tranquilo? Isso que dá a impressão de o solo estar molhado. Bom, vamos para o último fenômeno que está relacionado à dispersão da luz, que é o famoso arco-íris. Vamos entender por que o arco-íris tem a sequência de cores que a gente enxerga. Então a ideia aqui é a seguinte, para você enxergar o arco-íris, você tem que estar numa posição que é sempre de costas para o sol. Por quê? Eu preciso basicamente que a luz do sol entre nas gotículas de água que estão imersas no ar, reflitam nessas gotículas e saiam novamente em direção ao olho aqui. Tá? Então vamos dar uma olhada no que acontece, porque se o feixe de luz fosse para frente, né, a parte que sai nesse lado da gota aqui, da gotícula, não nos interessa, porque não vem para o nosso olho. Tá? Bom, obviamente eu desenhei uma gota de água gigantesca aqui, mas no ar, quando ele está úmido, são microgotas, né? O ar está úmido só, essa é a ideia, está com elevada umidade do ar. Então, normalmente, você enxerga o arco-íris, né, em dias muito úmidos, ou até bem fácil de ver após a chuva, né? Da chuva e o sol começa a abrir, aí você começa a observar o arco-íris, porque o ar está com elevada umidade relativa. Né? Então, vamos lá. Imagina que eu incido luz branca, que é a luz solar, vamos dizer assim, né? Vem todas as cores de luz, vai passar, querer entrar nessa gotícula de ar que eu representei gigantesca aqui. Bom, como é luz branca, quando passar pela gota, vai sofrer refração, vai sofrer desvio. Em vez de linha reta, né, ela vai se desviar. E aqui eu tracei a reta normal, que é uma reta que tem a direção do raio da esfera, que é essa gota, eu representei essa gota como uma esfera. Então, em vez de linha reta, a luz branca vai querer se aproximar da reta normal.
Só que a luz branca se dispersa em luz vermelha, várias outras aqui no meio, e na outra extremidade é violeta, né? A gente tem o visível entre o vermelho e o violeta. O vermelho é o que menos desvia, como a gente viu, o violeta é o que mais desvia. Então, o que mais se aproxima da reta normal. Beleza. Novamente, esses feixes de luz agora vão encontrar outra interface, água, ar. Bom, uma parte desses feixes de luz aí pode ser que saia, não tem problema, não vai no nosso olho, não estamos interessados, então só vamos preocupar com a parte que vai refletir, que vai querer vir em direção ao nosso olho. E vai refletir com o mesmo ângulo, né? Ângulo de incidência sempre igual ao ângulo de reflexão. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Até aqui tranquilo, só com a reflexão a gente explica essa parte aqui. Aí esse feixe de luz, de novo, vai encontrar outra interface da água. E aqui a gente já pode perceber, né, que inverteram a posição dos feixes. Né? O roxo estava por baixo, o vermelho por cima, agora o roxo, o violeta, está por cima e o vermelho por baixo. Aqui a gente tem outra interface, água, ar. Põe as retas normais de novo. Ao invés de seguir em linha reta, o que o feixe vai fazer agora? Se afastar da reta normal. Maior índice de refração, água, indo para o ar, que é menor índice de refração. Então, ao invés de seguir em linha reta, vai sofrer um desviozinho. Ao invés de seguir em linha reta, sofre um leve desviozinho. E a gente pode observar que daí chega a luz roxa aqui no olho da pessoa. É interessante perceber, eu coloquei alguns ângulos aqui para vocês, é que a gente sempre vai perceber o arco-íris a uma elevação da horizontal dos nossos olhos aqui, olhando para o horizonte. O arco-íris sempre vai estar num ângulo acima do horizonte entre 41 e 43 graus. Sempre, que é a condição para que bata o primeiro feixe de luz no teu olho, a cor roxa. Beleza? Bom, e como é que eu explico como eu observo as outras cores, né? O laranja, o amarelo e o vermelho, no fim das contas, né? Bom, para eu enxergar a cor vermelha, o que teria que acontecer? Eu teria que estar analisando uma gota que está mais acima, né? As gotas mais acima iam estar pegando as outras cores do arco-íris. Lembra que entre o violeta e o vermelho tem todas as cores. Então, cores mais acima ia estar pegando as outras cores no olho, certo? Então, daí a gente consegue explicar a formação das cores no arco-íris, a sequência das cores. Então, a cor que está mais embaixo é sempre violeta, e depois vai pegar todo o degradê de cores até chegar à cor vermelha que está mais acima no arco-íris. Tranquilo, gente? Nos vemos no próximo tópico. Até mais!